Pronto. Estamos dando continuidade na 7.2. Hoje nós vamos falar da CIPA, né? Nós estávamos falando do mapa de risco e hoje e amanhã eu estou destinando esses 2 dias para a gente falar da CIPA. Então, já deixei aberto aqui, lá do governo, né? Aqui do enit.trabalho.gov, né? Que é o órgão oficial do governo, e onde a norma é a mais recente, né? Então, eu já deixei aqui pronta. A última revisão foi no dia 31 de julho de 2019, tá bom? Então, eu vou ler ela e vou fazer as interpretações, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida, é só dar um toque aí e a gente já tenta esclarecer, tá bom? Eu pretendo ler ela na íntegra, para vocês entenderem bem, tá? O que essa norma fala. Então, primeiro, que é o objetivo da CIPA, qual é o objetivo da CIPA, né? Ele tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Por isso que a gente fala que a CIPA é um braço da gente, tá? Em questão de segurança, a CIPA, ela vem primeiro do que o SESMIT, tá bom? Então, lá atrás, bem lá atrás, muito lá atrás, né, veio uma sugestão, né, da OIT para que fizesse, né, comissões aqui no Brasil. Depois de 21 anos que eles fizeram a CIPA. Tá? Então, eram umas comissões de fábrica, essas comissões de fábrica depois virou essas comissões internas de prevenção. Bom, então a CIPA é muito mais antiga do que o SESMIT, tá? Ela, na verdade, ela apareceu lá em torno de 1940, 42, por aí, tá? Então, veja só, essas comissões, elas eram para quê? Para ver as questões de segurança no trabalho, porque já existiam acidentes. Então, a Organização Internacional do Trabalho já sugeriu, precisava montar um grupo aí. Então, a partir daí começou, tá? Então, essa CIPA, ela é mais antiga do que o SESMIT, ela tinha uma força, tá? Depois virou política, tá bom? E teve um momento que virou política, onde entrou com estabilidade, aquela coisa toda. Por quê? A CIPA, ela tinha o seu mandato, né, de 1 ano, só que, dependendo as ações que a CIPA tinha, né, que começou assim, era só a comissão da fábrica. Aí entenderam que, mas não pode ser só a comissão da fábrica, tem que ter também alguém da empresa para balancear isso aí. E aí, então, pegaram uma quantidade de funcionários da fábrica, né, que seria os representantes dos empregados, e uma quantidade de representantes do empregador, né? Então, colocava também pessoas que eram de confiança da empresa, para saber até o que estava discutindo e tal. E aí, criaram, não sei o que, a estabilidade, né? Estabilidade para quê? Peraí, mãe. Tudo bem aí, meu filho? Posso continuar? Aí, essa comissão, né, da CIPA, esse representante dos empregados, né, que acontecia? Quando terminava o mandato, esses representantes do empregador falavam, mas esses caras é assim, 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 ou aquele ali e tal, manda embora. Mas os caras trabalhavam, né, durante 1 ano, depois para ser mandado embora, e aí criou-se a estabilidade. Aí entrou, né, a parte política na situação e criaram a estabilidade. A partir daí, com a estabilidade, né, que era uma estabilidade do ano, né, do mandato e 1 ano pós-mandato, tá? E aí começou, então a coisa começou a tomar um formato, né? Começou a tomar um formato que ficou muito legal. Né? O pessoal, eles brigavam com a empresa, brigavam no sentido de exigir uma condição decente para os trabalhadores, redução de horário e tal, né? Uma condição que a norma, né, que a legislação, ela obrigava. Então, a coisa foi tomando um formato que hoje a CIPA é muito bem vista aí na maioria das empresas. Então, como que constitui uma CIPA hoje? Devem constituir a CIPA por estabelecimento. O que é estabelecimento? CNPJ. E mantê-la regular funcionamento
o quê? Nas empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, o que é isso como empregados? Que sejam regidos pela CLT. Então, quando está aqui empresas privadas, empresas públicas também, que os funcionários sejam regidos pela CLT, não estatuto, tá? Porque muitos funcionários públicos são estatutário não, eles têm até uma questão de segurança do trabalho também, mas a obrigação é para empresas que têm como empregado, tá? Bom, mas qual a diferença? O outro das empresas públicas são funcionários públicos, tá bom? Então, as disposições contidas nesta NR aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhe tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em norma regulamentadora do setor econômico específico. Então, essa norma, ela se aplica em tudo. Então, se você tem um prestador de serviço na sua empresa, tá? Ou até mesmo aqueles avulsos e tal, o camarada está lá, está no registrado, ele deve fazer parte também, fazer parte do processo seletivo e por aí vai, tá? As empresas instaladas no centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros da CIPA ou designado, mecanismo de integração com objetivos de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente de instalação de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Então, quando está o quê? Várias empresas no centro comercial, tá? Ou vamos supor, num shopping, ou até mesmo num local onde tem várias empresas, né? Semelhante a shopping, né? Ou até mesmo, às vezes tem um condomínio, né? Que tem várias empresas também. Então, o que acontece? Cada empresa vai fazer o seu dimensionamento, evidente, né? Conforme a lei prevê, não tendo, ela arruma um designado. Os camaradas se reúnem lá e vão discutir as questões de segurança, tá? Junto com quem? Com a administração. Né? Então, tem no shopping, então, as empresas que são os lojistas participam ou indicam alguém, né? Olha, minha loja não dá, porque só tem 2 funcionários, mas alguém vai lá representar as lojas, né? E aí vai ter uma discussão. A CIPA será da organização, a CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 da norma, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. Então, está lá no quadro 1, que a gente vai ver daqui a pouquinho como que é esse quadro 1, como que a gente consegue enxergar esse universo aí, tá? Os representantes dos empregadores, como titulares e suplentes, serão por eles designados. E os representantes dos empregados, como titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto. O que é escrutínio secreto? É por votação, né? Do qual participem, independentemente da filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Então, como que funciona? Em primeiro lugar, a gente coloca, depois a gente vai ver lá para baixo, que a gente coloca uma ata de convocação. A gente coloca lá uma ata de convocação dizendo, gente, nós vamos montar a CIPA. Quem tem interesse? Né? Então, está aqui convocado quem tem interesse para se candidatar. E isso tem que estar bem divulgado. Aí o camarada quer se candidatar, o camarada vai lá, eu quero me candidatar, faz um protocolo, né, para a gente ficar com uma cópia, dá uma cópia para ele, que faz parte do processo, tem que ter, tá, 2 vias, uma via fica com a gente, dizendo que ele tem interesse em participar da CIPA, e ele fica com o protocolo. A partir daí, eu tenho, até naquela data que nós colocamos de X a X a convocação, quem tiver interesse, e as pessoas vão lá, né, ter seu interesse, chega lá para a gente, olha, está aqui, e vão. No dia, então, serão aqueles candidatos. Porém, entre uma aspa aí, né, é interessante a empresa, né, se ela tiver interesse em dispensar alguém antes, normal a gente chega para o RH, né, e fala, olha, a gente vai colocar a placa, né, lá, a convocação da CIPA. Se vocês tiverem interesse em dispensar alguém, então você já faça. Tá? Por quê?
Porque se o camarada, ele sabe que vai ser dispensado, ele pode se candidatar na CIPA e ter 2 anos de estabilidade, que é um ano de mandato e um outro ano posterior. Isso tem muita gente que esse cara sabe que ele vai ser dispensado e ele se agarra na CIPA, tá? E a CIPA só pode mandar embora, a gente vai ver lá depois, se for por justa causa. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, é importante, quando você for fazer a convocação, antes disso, né, sei lá, uns 30 dias antes, ou um bom tempo antes, já informar o RH, né, a diretoria do RH, ou a diretoria e tal, falou, olha, a gente vai abrir isso totalmente sigiloso, evidente, olha, a gente vai colocar aqui a convocação, então, se vocês tiverem alguém para despachar, já despacha, tá bom? Então, já despacha a galera aí, porque se o cara se candidatar, ele vai ficar com 2 anos, tá bom? Então, isso é importante. Professor. Oi. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Então, aí, no caso, ele tem 2 anos de estabilidade, é isso? Se ele entrar na CIPA? Sim, é 1 ano do mandato e 1 ano pós, entendeu? Então, o que acontece? O camarada tem 1 ano dele de mandato, que não pode ser mandado embora, e 1 ano pós-mandato. Então, o que tem pessoas que ficam para eternidade estável na empresa, porque você pode ter uma reeleição. E a gente invoca as pessoas para fazer parte da reeleição. Porque o que ele faz? Ele está eleito aqui, aí o que vai acontecer? Ele tem uma instabilidade, né? Então, no outro ano, a gente coloca ele, né, de novo. E aí, ele só vai ter mais 1 ano de estabilidade. Aí, no outro ano, ele vai ter que sair fora, ele não pode mais ficar, só vai ter esse ano de estabilidade, entendeu? E aí, tem cara que faz o quê? No outro, ele também se candidata. O cara fica para a eternidade, ou seja, faz uma eleição, descansa depois de 2 anos, e vai, tá? Então, é importante a gente saber, tá? Principalmente a gente tem que fazer controle disso também, quem está estável, quem não está estável, se o camarada pode se candidatar ou não, entendeu? A gente acaba fazendo uma planilha, até porque quando o cara vem se candidatar, olha, eu vim fazer minha inscrição para concorrer à CIPA, eu vou ver lá para saber se o camarada está em condições de prestar, né, de concorrer. Por quê? Se ele já teve um mandato, concorreu outro, ele não pode, porque só tem direito a uma reeleição, tá? Eleito, reeleito, pronto, só o direito a uma, então não poderia ser no outro ano, entendeu? Entendi, obrigado aí, professor. Tá. Professor, licença. Pois não. Nesse caso, a CIPA, tem empresas que mesmo assim eles mandam um funcionário embora por ser cipeiro, mas aí nesse caso a empresa ela paga um tipo de multa, eu não lembro qual é o valor dessa multa, e se um funcionário ele tem, tipo assim, ele tem uma estabilidade ainda de 6 meses para acabar os 2 anos dele lá estáveis na empresa. A empresa ela continua pagando vale transporte, vale refeição, vale alimentação e tudo mais. Esse protocolo ele procede? Procede porque é o seguinte, o que você não pode mandar embora sem uma justa causa. A empresa mandou sem uma justa causa. O que ela tem que fazer? Ela tem que pagar tudo. Tá? Ela vai pagar tudo. Ou o camarada não paga, ele vai entrar na justiça e pedir o quê? A integração. Então, a empresa pode, na justiça, pagar a diferença ou não. Tá? Mas muitas empresas fazem o quê? Elas pagam, né? Então, quanto tempo falta para o cara terminar a estabilidade? 6 meses. Pagam 6 meses para ele, mas aí tem que ser tudo, né? E tem que pagar os 6 meses como se fosse 6 meses de salário, 6 meses de férias, né? Mais 6 meses de férias, mais 6 meses de 13º, mais 6 meses de não sei o que lá. Então, eles colocam esses valores para serem pagos, tá? Tem empresa que faz isso, o cara não quer mais o cara, né? Eu não quero mais ele, não quero, entendeu? Não quero. Então, entra sempre, gente, eu já falei aqui algumas vezes, e vou continuar falando. Nunca tome uma decisão dessa sem antes conversar com o jurídico. Nunca. Alguém vai falar assim, pode mandar embora, estou com o pau. Não, calma. Vamos conversar com o jurídico. Jurídico, tal, e o jurídico, às vezes ele vai achar uma saída ou uma forma de solucionar esse problema também.
Tá? Então, quando vem perguntar para mim, um exemplo, vou mandar esse cara embora. Olha, vamos consultar o jurídico, porque você vai ter que pagar isso aí pro cara. Mas o que você sugere? Olha, eu sugiro que dá para segurar o cara, quanto tempo falta? Falta tanto tempo, então ele tem direito a uma reeleição? O cara vai ter direito a uma reeleição. Aí a gente tem os mecanismos, tá? Quais são os mecanismos que se tem, tá? Os mecanismos que se tem é o quê? Você pegar e convidar aquelas pessoas que teriam mais voto do que aquela pessoa, do que aquele cara. Entendeu? É uma também saída. Então, vamos supor, não tem pessoas que têm mais carismática, que talvez, se concorresse, ganharia mais votos do que essa pessoa. Então, tem empresas que fazem isso. Convoca, vamos supor, você é mais carismático, você é mais, vai se candidatar na CIPA? Não quero, mas vamos lá, e tal. O cara não sabe, o cara vai lá e se candidata, mas ele acaba tendo mais votos do que aquele outro camarada que a empresa não queria. Então, passada da estabilidade, manda embora. Entendeu? Mas, em via de regra, é assim, o camarada tem 2 anos de estabilidade. Só pode mandar ele embora por justa causa. Sem justa causa, não pode, ponto. Mas eu quero mandar, então vamos entrar em contato com o jurídico, porque existe formas de pagar, né, essa estabilidade dele, paga e acabou, faz um documento, estou pagando a estabilidade, tal, beijo, tchau. Bom, então tem empresas que fazem isso. Tá? Por isso que eu ainda sugiro que antes informe o RH, a gente vai fazer aí uma eleição da CIPA, né? Então a eleição da CIPA e a gente já informa, né? Informa o RH, e o RH vai ver, olha, então tem alguém aí que está na berlinda, alguém que está aí para ser mandado embora, o cara já manda embora. Que é sabido que esses caras eles poderão ser candidato e aí vai dar um perereco, entendeu? Infelizmente, assim pode falar. Uhum. Só mais uma dúvida. Seguindo na linha de raciocínio do senhor, um exemplo, se o funcionário ele é cipeiro, ele está 1 ano já na CIPA, ele tem mais 1 ano de estabilidade. Vamos dizer que esse funcionário ele é um péssimo funcionário e ele só pegou a CIPA para ter a estabilidade de 2 anos. Aí está chegando próximo para ele se reeleger, aí o funcionário ele fala, não, eu quero se reeleger novamente para pegar mais 2 anos de estabilidade. A empresa ela pode bloquear o funcionário de ele não se reeleger ou não existe isso? Não se um funcionário querer se reeleger, ele pode se eleger de qualquer jeito. Não, ele pode, a partir daí pode, aí não tem jeito, ninguém pode bloquear o funcionário. O que pode ser feito, aí tem os mecanismos, né, que eu não deveria falar aqui porque está sendo gravado, tá? Então, isso a gente falaria em aula. Então, existem uns mecanismos que é o quê? Dar férias pro cara, entendeu? Então, o camarada vai sair de férias, é um direito dele, né? Às vezes está próximo das férias dele, então nas férias dele, e aí faz a eleição, entendeu? Mas evidente, tem que estar tudo dentro do prazo. Ou, pior das coisas, entendeu? A legislação lá embaixo a gente vai ver que só pode ser mandado embora o funcionário em questões financeiras, né? Ou justa causa. Se essas questões que o camarada ele está faltando, que ele é um péssimo funcionário, justificar, tá? Então, veja só, o camarada, ele começa a faltar. A empresa pode dar uma advertência. Então, está lá uma advertência. O camarada não executa suas atividades corretamente, né? Após ser treinado, após orientar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que tem que consultar o jurídico. Outra advertência. O cara fez não sei o quê, outra advertência, independente de onde esse cara seja, se for membro da CIPA ou não. Com 3 advertências, tá? Pode ser mandado embora por justa causa. Então, muitas empresas acabam fazendo isso, mas tem que ser uma coisa justa. O que é justo? O camarada chegou atrasado, tem que estar no protocolo da empresa, né? Que se chegar atrasado vai tomar uma advertência. Tá? Então, chegou atrasado, tá? Mas é a primeira vez, você não pode dar advertência, tem que ser verbal, tá? Ou uma comunicação escrita, né? Não a própria advertência. Olha, você chegou atrasado, então estou
estou te comunicando aqui por escrito que a próxima você vai ser advertido. De uma forma com que, se depois ele entrar com uma reclamação trabalhista, justifique que você, exaustivamente, você tentou arrumar esse cara, tentou fazer com que o cara fizesse as coisas certas. Então, o cara chegou atrasado. Bom, o cara sabe que não pode chegar. Chamou ele, deu por escrito, né, uma advertência. Depois, aí dá uma suspensão, depois não sei o quê. E aí você tem documento suficiente para ter uma demissão por justa causa. Tá? A lei te assiste para isso. Mas tem que estar muito bem documentada. Por isso que é importante a gente entrar em contato com o jurídico e ele vai nos dar as ferramentas, porque a cada dia que passa, a legislação também muda, a legislação trabalhista. E pode ser que tenha entendimento lá de juízes e daí para cima, que os camaradas eles entendam que, olha, isso é o suficiente para mandar o cara embora e isso não é o suficiente para mandar embora. Então a gente precisaria de mais alguma coisa. Então é importante isso. É muito importante, tá? É sabido que tem um monte de funcionários sem vergonha que o camarada ele quer permanecer na empresa só de estabilidade, tá? Só de estabilidade. E o pior, quando sai da estabilidade do emprego, o cara cisma lá de jogar bola, quebra a perna e fala que foi no ônibus para pegar mais estabilidade. Isso é ruim. Tá? Isso é muito péssimo para a empresa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Falando em CIPA, é um campo minado, tá? Tem muita coisa que eu não posso falar aqui, né, porque está sendo gravado, mas é um campo minado. Talvez quando a gente voltar para as aulas presenciais, então a gente consiga falar mais algumas coisas desse campo minado, tá bom? Mas a CIPA é um campo minado, você tem que tomar muito cuidado. Das vias de regra, tá? Vamos partir do princípio que tudo é uma maravilha, tá bom? Vamos partir do princípio que tudo é maravilhoso, tá? Todos os funcionários são bons, né? A empresa tá toda perfeita, tudo lindo e maravilhoso, tá? Então vamos partir desse princípio. Saindo alguma coisa fora, jurídico, o que você me recomenda? Eu te recomendo isso. Beleza, pronto. Isso é a minha defesa para poder atuar, tá bom? Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, eu recomendo você a conversar com o seu jurídico, ter muita conversa com ele, colocar os pontos de vista e tal, e saber o que o jurídico entende disso aí, o que ele te recomenda. Beleza? Aí nós estamos aqui, cadê? O número de membros titulares suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressalvadas as alterações disciplinas em atos normativos e setores econômicos específicos. Então, quando é feito a eleição, a contagem dos votos é em forma decrescente. Então, vai entrar os que têm mais votos, tá bom? Então, quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento da norma. Então, o que é isso? A sua empresa não está dentro desses quadros que eu vou mostrar lá embaixo. A sua empresa ela tem um número insuficiente de funcionários que não dá para ter uma CIPA. Então, a gente designa um. Mas como que é designar um? Como que é designar que aqui não aparece? O que é designar? Designar, a empresa tem que fazer uma carta designando aquele funcionário. Então, a empresa tal, tá lá, designa o fulano de tal a ser o membro da CIPA, conforme o item 5.6.4 da norma, tal, onde o mesmo vai fazer o curso, então não é só designar, ele tem que fazer um curso de CIPA e tal, ou seja, tem que estar capacitado para fazer essa atividade, tá bom? Mas é lógico que ele não vai se reunir com ninguém, ele não vai fazer ata com nada, ele não vai fazer os quadros para informar ninguém, ele não precisa fazer nada disso. Entendeu? Ele só é o responsável ali. E aí, ele está lá. Anualmente tem que fazer uma nova carta se quiser continuar ele lá. Porque se a sua empresa sofreu uma fiscalização, fala, CIPA, não tenho. Então, quem é o designado? O designado é o Zé. Cadê a carta de designação? Opa, não tem. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que fazer uma carta.
né? Então, designa o fulano de tal, RG tal, documento tal, funcionário da função tal, a exercer as atividades da NR5 prevista lá no item 564, tá? Então, tem que deixar bem claro isso aí. E ele tem que fazer curso, senão vai ser membro da CIPA sem saber de nada. O mandato dos membros da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição, que eu acabei de falar, né? Então, permitida uma reeleição. Aí descansa 1 ano, né? Depois da reeleição, e depois ele pode fazer a mesma coisa. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da sua candidatura até o final do seu mandato. Tá? Então, é isso que a gente está falando lá. Só que aqui é quem? Tá? Então, veja só, aqui tem um outro problema aí, que eles falam o seguinte, são os titulares. São os titulares. Então, tem entendimento disso, jurídico, que são os titulares que têm estabilidade, os titulares que são representantes dos empregados, tem representante do empregador, esses não têm estabilidade, que são indicados. E tem os representantes dos empregados. Os representantes dos empregados, tá? Então, é dividido entre titular e suplente, tá? Os suplentes, eles não têm estabilidade. Só quem teria estabilidade são os titulares. Só que o que acontece? Eu já vi juiz entender que o suplente também tem estabilidade, e dá estabilidade, porque a empresa mandou um suplente embora, né? Mandou um suplente embora e a empresa, o juiz entendeu que ele também tinha estabilidade, porque ele fazia parte do pacote. Tá? Então, o que eu sempre fiz? Eu estou falando a Milton. Eu sempre coloquei todo mundo para participar da reunião. Então, a reunião eu coloco todos os titulares e suplentes dos empregador e todos os titulares e suplentes dos empregados. Eu coloco todo mundo para assistir a reunião. Porém, eu tento, né, que está aqui embaixo depois na legislação, olhar mais os titulares, porque se o cara faltar 4 vezes, o que acontece? Ele sai fora e sobe o suplente. Então, essas brechinhas também te dá o direito, porque se o cara for destituído, tá? Então ele faltou 4 vezes, ele perde estabilidade também. O cara faltou na reunião da CIPA, o que vai acontecer? Automaticamente sobe o suplente, ele sai fora e perde estabilidade. Tá bom? Então, é importante isso também. Não rola CIPA. Não rola CIPA, mas é assim, quando tem a CIPA, a gente vai fazer a ata e tal, e o camarada não vai assinar, então a gente vai escrever lá falta, e na ata a gente vai escrever que faltou naquele dia tal, para justificar depois as 4 faltas, tá? Serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas atividades normais da empresa, sendo vedada a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafo 1º do artigo 469 da CLT. Então, o que é isso aqui? Muitas vezes a empresa ela faz o seguinte, ela vai mudar, né? Então, ela muda de local. Então, a empresa está aqui em São Paulo, ela está indo para outro local, e o que acontece? Esses membros da CIPA, eles vão, não, deveria ir, mas alguns não querem ir, né? O cara não quer, fala, eu não quero ir. Então, é uma briga jurídica, porque pode ser que a empresa pague todos a estabilidade dele, né, já dispensa ele, aqui ele não vai lá para o outro lugar. Mas pode ser que ele queira ir, a estabilidade dele continua lá, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. E, às vezes, a empresa chega e transfere o cara, tá? Ele tem que ter, ele tem que partir dele, porque a gente tem que fazer uma carta que ele tem que abrir mão da estabilidade dele. Ele tem que abrir mão da estabilidade, tem que fazer uma carta. Então, vamos supor, você está lá, você é membro da CIPA, né? Você é um titular, presta atenção, você é um titular, né, da CIPA, e aí tem uma proposta, a empresa fala assim, olha, eu estou te mandando para Bahia, né? Tem uma vaga lá na Bahia, você quer ir? Aí você chega e fala assim, porra, eu quero. Só que é o seguinte,
você vai perder a estabilidade da CIPA. Não, tudo bem, tá bom, então beleza, então você vai abrir mão da CIPA, tá bom. Aí faz um documento, ele vai fazer um documento dizendo, eu abro mão da estabilidade, PPP, um documento muito bem feito, tá? Um documento muito bem feito, tá? Dizendo que ele está abrindo mão da estabilidade, e aí ele vai para outro lugar. Aí o que vai acontecer? Sobe um suplente, tá bom? Então aí sobe, quando a gente faz a eleição, então tem lá, né? Todo mundo tem na ordem decrescente, e aí sobe um, tá? Então isso pode acontecer. Ou às vezes o cara chega, tem empresa que faz acordo, né? Vocês sabem muito bem como funciona isso aí. Aí o camarada chega e fala assim para a empresa, o cara é membro da CIPA, o cara está em estabilidade e tal, eu estou passando um mal bocado aí, tem jeito de fazer um acordo? Tenho, né? Você me manda embora? Não, eu não posso mandar embora porque você é membro da CIPA. Pô, mas eu arrumei uma coisinha melhor aí, eu preciso ir embora. Tá, tudo bem, mas eu não posso mandar embora. Você pode pedir a conta, para você pedir a conta, você pede a conta, você tem que fazer uma cartinha que também você está abrindo mão. Né? Você vai fazer uma cartinha de próprio punho dizendo que você está pedindo demissão e mais uma cartinha dizendo que você está abrindo mão da estabilidade. Ou aquela coisa que, olha, você abre mão da estabilidade, então ele pede demissão da CIPA, olha, eu me renuncio, tal, ele faz um documento abrindo mão da estabilidade de emprego, né, tal, aí a empresa, né, passa aquilo lá, passa um tempo e a empresa manda ele embora. Né? Fez um acerto, tudo bem, já era, sobe um, né? Tranquilo também. Aí são acordos, chamados acordos de cavalheiro, tá? Então, os caras têm uns nomes esquisitos aí para colocar isso aí. Tá? Então, tem essa condição também, tá? Totalmente documentado. Lembrando, sempre tem que estar documentado. O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação necessária para a discussão e também encaminhamento das soluções das questões de segurança e saúde no trabalho analisadas na CIPA. Então, o empregador tem lá seus representantes, né, dele, e a galera vai discutir, né, vai fazer parte lá. Lembrando que o presidente da CIPA é do empregador e o vice é dos empregados. Tá? Então, quem indica o presidente da CIPA é o empregador, e os titulares e os suplentes. Dos empregados é o vice, os titulares e os suplentes. Tá? Mas como que é o vice? O vice, pela norma, ele fala o seguinte, o vice-presidente, ele vai ser também votado entre os titulares, ou caso, de uma outra forma que vocês encontrarem antes da apuração. Tá? Então, como funciona? A lei fala o seguinte, olha, vamos contar os votos aqui, contamos entre os titulares, vai ser o presidente. Então, entre os titulares, quem que são os titulares? Os mais votados. São esses 4 caras aqui. Vocês 4, então tá certo. Agora, só vocês 4 vão votar, né, entre vocês 4, quem vai ser o vice-presidente. Aí um vota lá, tal, né, votou, e esse que eles votaram, que vai ser o vice-presidente. Ou, né, normalmente, é uma prática também que a gente faz, é assim, quem vai ser o vice-presidente? O vice-presidente, tá, vai ser o cara mais votado. Tudo bem? Isso a gente já fala antes. Porque antes da apuração, a gente já abre a lei, já abre a norma, já fala para todo mundo como que vai ser e tal. A gente já define o que são votos brancos, o que são votos nulos, o que são votos que vão ser computados, né, que a gente chama de votos válidos, tem que bater a quantidade de voto com as assinaturas, e aí a gente já define isso, o que é cada um desses. E também a gente já define quem vai ser o vice-presidente. Em via de regra, a gente fala assim, gente, já vai ficar definido que o vice-presidente vai ser o cara mais votado. E se explica para ele primeiro, olha, porque o vice-presidente tem que ser entre os titulares, tal, ou a gente já define aqui o cara mais votado, o cara mais votado, tal, que eu acho uma coisa mais coerente, que o vice-presidente seja o cara mais votado. Né? E normalmente a gente faz isso, o vice-presidente é o cara mais votado, mas eles têm que saber. Tá? E aí, então, a gente começa a apuração. Né? Começa a contar os votos válidos, votos nulos e votos em branco. Votos válidos são aqueles votos que só tem uma assinatura, uma sinalização. Votos em branco, que não tem nada,
né? O cara só pegou a cédula e jogou dentro, e o voto nulo é aquele cara que assinou 2 vezes, assinou 13, rabiscou, escreveu fora não sei quem, ó, não sei o que, vocês são não sei o que e tal, enfim, rabiscou. Esses são nulos, esses são brancos e esses são válidos, tá? A somatória desses votos tem que ser correspondente ao que é a lista de presença. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Porque às vezes o camarada não presta atenção na lista, o cara não assina e vota, ou o cara assina e não vota, então é uma sopa. A gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer uma eleição da CIPA, para não dar esse problema, tá? Porque se der problema, vai ter o quê? Que ser impugnado a eleição, vai ter que fazer uma nova eleição, tá? Por questão de um voto, então tem que tomar muito cuidado. Tá? Normalmente, o que eu faço? Eu faço a eleição. Então, eu coloco a urna do meu lado, o camarada dou o voto para ele, ele assina e já vai. Então, como se for igual a votação a eleição normal nossa. Então, o camarada vai lá, assina, né, e já vai lá, pega a cédula e vota. Então, eu já faço um caminho para não ter problema. Bom, a gente tem que tomar muito cuidado. E outros casos, né, como são diretoria, presidência, né, não presidente, mas diretoria, porque o presidente não vota, né, porque não é funcionário, a gente leva na mesa dele. Eu levo na mesa dos funcionários, que a gente também tem que tomar cuidado, que funcionários só são os empregados. Não é, o cara é prestador de serviço, esse não vota, tá? É só o cara que é registrado. Então, o que eu faço? Eu peço uma lista para a empresa, né, uma lista de funcionários, ele me dá uma lista, né, e aí o cara assina em frente o nome dele. Então, eu sei exatamente, até porque a gente tem que ter 50 mais 1, né, para ter a CIPA válida, tem que ser todos os turnos. Então, o empregador designará entre seus representantes o presidente, e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares, né, que eu acabei de falar, o seu vice. Os membros da CIPA, eleitos e designados, serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Lógico, né? Então, se o mandato terminar hoje, eles serão empossados amanhã. Tá? Então, normalmente, a gente faz o quê? No dia da última eleição, né, da última reunião, no dia da última reunião, a gente já coloca a galera, né, e já imposta ali mesmo. Então, da última reunião, né, então fez a última reunião da galera, tá, e a galera sai e já imposta eles. A partir dali vai fazer o calendário, né, e normalmente já vai ser a primeira para outro mês, tá bom? Será indicado, de acordo com os membros da CIPA, um secretário e seu substituto entre os componentes ou não da comissão, sendo, nesse caso, necessária a concordância do empregador. Então, vamos supor, tem que ter um secretário, né? Às vezes não tem, ou às vezes o próprio presidente fala, não, pode deixar que eu faça, ou o vice-presidente, ou algum membro fala, não, deixa que eu faça a ata, eu escrevo no livro, enfim, eu faço. Tudo bem, não tendo a possibilidade de uma secretária ou um secretário. Então, o que arruma uma pessoa para fazer esse papel, só que esse funcionário não tem estabilidade nenhuma. Então, a gente evita, tá? Colocar uma pessoa de fora nesse rol. O secretário também não precisa fazer curso nem nada, tá? Então, a gente já pega entre os membros, ou normalmente, né, tem até... Posso dizer que, na maioria das empresas, quem acaba fazendo é a segurança do trabalho, porque a gente que vai lá coordenar a CIPA, né? Quando ela já está bem instruída, bem montadinha, aí eles andam sozinhos, mas tem situação que não. Tá? Eu já fui em várias CIPAs aí, em algumas empresas, que eles fazem a ata na hora, então, eles entram na sala de reunião, já tem lá um computador, né? Na sala de treinamento normalmente, né? E aí o camarada já tem computador, o cara já está digitando a ata, então já digita a ata, tal, já fala o que tem que falar, já tal, digitou, finalizou, tal. Então o próprio presidente já está ali, ou qualquer pessoa, já digitou tudo, né? Beleza, quem faltou, quem não sei o quê, já imprime ali mesmo, todo mundo assina, acabou, tá? Esse é o jeito que tem que ser feito. Tá? Quando é livro, então escreve no livro, tudo, então o camarada está falando, está escrevendo, todo mundo assina ali e já era. Será indicado de comum acordo com os membros do secretário, né? Então falei. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição
e de posse, o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização. Então, o que acontece? Antigamente, tinha a eleição, aí a gente tinha que fazer um processo, tá? Então, esse processo, ele tinha um requerimento, uma cópia, tá, da ata de eleição, uma cópia da ata de posse, um calendário, tá? E anexava isso e ia lá na DRT e protocolava. 2 vias, protocolava uma ficava na DRT e uma cópia com a gente. Aí, com esse negócio de não ter mais papel e tal, não precisa mais entregar, a gente só faz os mesmos processos e deixa arquivado. Então, o que a gente faz no processo? Tá? Então, o processo, ele vem lá de baixo, que vem primeiro, um roteiro. Tá? O que é esse roteiro? A comissão eleitoral. Então, para montar uma comissão eleitoral, pega lá, sei lá, normalmente é técnico de segurança e algum membro da CIP e tal, e aí começa a descrever as datas conforme a norma para fazer tudo ocorrer dentro da norma. Então, está lá, 60 dias antes de terminar o mandato, começa o processo. 60 dias antes, que seria o quê? Montar a comissão eleitoral. Então, montado a comissão eleitoral. Depois, 45 dias antes, tem que fazer o quê? Informar o sindicato. Informa o sindicato e coloca a ata de convocação. Tá? Informa o sindicato que vai ter, o que vai rolar e tal, o dia da eleição e tal. Coloca a ata de convocação. Da ata de convocação, se dá 15 dias, tá? Para a galera se inscrever. A galera se inscreveu, tal, sendo que não pode se inscrever quem está de férias, afastado, aquelas coisas todas. Então, a galera se inscreveu, lembrando que na inscrição você tem que dar um protocolo para o cara que o cara se inscreveu. Beleza, então, da partir daí, então vai a eleição. Tem a eleição, né? A eleição tem que ser aí 30 dias, então 30 dias tem a eleição, já é feito em seguida a indicação dos representantes do empregador, dá o treinamento e aí já vai para a posse. Então tem os dias certos que isso aí já tem que fazer nessa comissão eleitoral, todo o processo. Então, coloco isso, coloca a ata de convocação, coloca a ata de votação, coloca todos os cédulas, todas as cédulas válidas, cédulas brancas, cédulas nulas, tal, coloca no envelope e aquelas que sobraram joga fora, né? Coloca ali dentro, por isso que a gente recomenda, tá? Que toda cédula seja assinada no verso. Então, normalmente, a gente bate o nosso carimbo e assina todas as cédulas. Um envelopinho com todas as cédulas. E aí vem o calendário, vem a ata aí já digitada a ata de posse, a ata de eleição, requerimento, faz aquele pacotinho e deixa lá, né? Então, quando vai fazer o calendário, meio que a gente já vai com uma coisa um pouco definida, tá? Então, quando que a gente que coordena isso, a gente vai com uma coisa meio definida. Então, o que é essa definição? Tá? Primeiro, a gente normalmente, empresa, principalmente produção, o pagamento é dia 5 e vale dia 20, né? Então, na primeira semana, normalmente a gente não faz as reuniões da CIPRA, então a gente deixa tudo para a segunda semana. Isso vai depender também se é na segunda semana de cada mês, como que né? Vai ter que entender um pouco o mecanismo da empresa. Então, na segunda semana e qual o dia da semana. Então, se é na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, então tem que ver isso. Então, normalmente, né, cada empresa tem o seu esquema e vai marcar. Então, olha, vai ser toda a segunda-feira do mês. Então, tá bom. Então, já define lá, pronto, já colocou o calendário pronto, beleza? Então, a documentação referente ao processo, né, não precisa mais, tem que ficar guardada lá. A documentação indicada no 514 deve ser encaminhada ao sindicato dos trabalhadores da categoria quando solicitada. A gente não manda, a gente só manda uma informação para o sindicato dizendo, olha, nós vamos fazer um processo aqui, vai ser assim, 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 assim e tal, explica como vai ser feito, tá? Tem que informar. Pode ser que no dia da eleição alguém do sindicato vá lá, tá? Pode ser. E aí, o
que eu faço? A gente deixa entrar, deixa ele fazer parte, deixa ele contar, eu coloco todo mundo para trabalhar. Deixa os caras contar, deixa os caras participar, e os caras contam lá os votos e faz a tal. Porque aí, e depois a gente coloca, né, na ata lá, que os caras estavam lá, os convidados, né? Então na ata a gente coloca, eu presidi, né, a contagem, não sei o que, secretário tal, e os convidados, essa galera. A gente põe todo mundo. Isso não tem problema também nenhum, tá? Então o empregado deve fornecer cópia da ata, tal, né? O empregador deve fornecer cópia das atas de eleição e posse aos membros titulares suplentes da CIPA mediante recibo. Isso a gente acaba não fazendo, né? Entregar a cópia da ata e posse, porque está ali, todo mundo tem, né? Já vacinar, o documento fica ali, né? Já sabe que ele tem estabilidade, né? E até mesmo se ele fizer uma reclamação, que tem que provar a empresa. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então, o que acontece? Eu tenho uma CIPA, que eu fiz uma CIPA porque eu tinha 200 funcionários na empresa. 200 funcionários, então uma CIPA X. Minha CIPA está lá, tal. No meio do ano, os caras mandaram 100 caras embora. A minha CIPA de 200 caiu para 100, né? O número de funcionários de 200 caiu para 100. Automaticamente, minha CIPA ia cair, não é verdade? Só que eu não posso, essa gestão continua com esse bando de gente na CIPA, chegando lá no final, no outro ano, a gente vai fazer uma nova eleição com o número de funcionários que tiver, tá? As atribuições da CIPA, então, tem várias atribuições. Primeiro, que é identificar os riscos do processo de trabalho, elaborar o mapa de risco, né, com a participação de maior número de trabalhador, também com a assessoria do SESMIT, né, quando houver. Então, a gente que vai dar todo o suporte para eles. Elaborar um plano de trabalho que possibilite uma ação preventiva, né, e a solução de problemas de segurança e saúde do trabalho. Participar da implementação e controle de qualidade das medidas de prevenção necessárias, também bem como as avaliações das prioridades, realizar periodicamente verificações nos ambientes de trabalho. Então, essas verificações a gente força sempre eles fazerem também. Então, quanto mais inspeções, verificações eles fizerem, é bom para a gente, como segurança do trabalho, significa que as coisas estão andando muito bem. Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas, né, porque é lógico, quando coloca um problema, o problema vai ficar na ata até ser solucionado, tá bom? Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança, né? Também faz parte da CIPA, por isso que tem alguns quadros à vista, né? Que são da CIPA, e a CIPA coloca as informações lá. No nosso do SESMIT a gente pode colocar também. Participar com o SESMIT, quando houver discussões promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos das alterações do ambiente. Às vezes, né, vai ter alguma alteração, então vamos discutir essa questão. Requerer do SESMIT, quando houver ou ao empregador a paralisação de máquinas ou setor, quando ocorrer ou haver risco grave iminente. Então, nós já falamos aqui em algumas outras ocasiões que funcionário exposto a risco grave iminente, qualquer um pode paralisar. Nós temos a obrigação, a CIPA também tem a obrigação. Então, se ela vê, tá, alguma questão dessa, ela já entra em contato com a gente já paralisa a atividade se for considerado risco grave iminente. Colaborar no desenvolvimento e também implementação do PPR APC-MSO, a gente apresenta o PPR APC-MSO para os membros da CIPA, tá? E também vai estar representado no mapa de risco, então isso a gente não esconde. Divulgar e promover o cumprimento das normas, bem como as cláusulas e acordo de convenção coletiva. Então, veja só, a gente cumpre a norma, mas a gente tem que ir lá ver a convenção coletiva da categoria para saber o que fala também. Porque pode ser que na convenção coletiva que ela sobrepõe a CLT, que é o que vale, tá? A convenção coletiva ela tem o poder, isso se for as condições melhor do que a CLT, o que prevalece são as melhores condições, e aí a convenção coletiva fala, olha, uma situação em questão de segurança superior à CLT. Tudo bem,
entendeu? Então, a gente vai seguir isso. Então, é importante a gente conhecer as convenções, pega a convenção coletiva, às vezes vai direto lá na questão de segurança do trabalho, saúde ocupacional, tal, parte ambiental, então a gente já vai direto lá. Participar em conjunto com o SESMIT, quando houver, né, ou com o empregador da análise de causas das doenças e acidente do trabalho, e também propor medidas, né, em solução disso. Requisitar o empregador analisar informações sobre as questões que tenham interferido na segurança. Requisitar a empresas cópias de CAT, tá? Então, olha, eu quero as CATs. Então, normalmente, quando tem um acidente, a gente apresenta o acidente, porque, assim, existem as reuniões ordinárias. As reuniões ordinárias são aquelas reuniões que têm uma ordem, né? Então, tem uma ordem ordinária, tá? Então, existem 12 reuniões ordinárias da CIPA. A CIPA deve fazer 12 reuniões ordinárias. Porém, toda vez que acontecer um acidente, ou alguma situação que tenha, né, que se encontrar de uma forma urgente, porque aconteceu alguma coisa, são reuniões extra, entendeu? Essas pode ser quantas forem, entendeu? Pode ser quantas forem. Então, eu tenho lá, aconteceu um acidente, tem que ter uma reunião, ou no dia, no máximo, no outro dia, para discutir um acidente de trabalho. Extraordinária, extra, entendeu? Tem a ordinária e extraordinária. Então, aconteceu um acidente, no outro dia a galera já vai se reunir lá, já para discutir isso aí, entra como reunião extraordinária. Então, lá na ata vai colocar, né? Então, teve a reunião, sei lá, 50, então 50.1, né? Reunião extraordinária, né? Teve a reunião extraordinária para discutir o acidente com o Zequinha, que papapá, ppp, papapá, e começa, né? Fala o que tem que falar. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, né, onde houver o quê? A CIPAT, tá? Hoje as empresas, elas estão até aumentando isso aí, que vocês vão ver um montão de nome aí. Então, o que precisa? O que a lei prevê? CIPAT, Semana Interna de Prevenção e Acidente do Trabalho, ponto. Ah, mas sabe o que é? A gente também queria colocar meio ambiente. Então, aí colocaram CIPAT-MAR, né? Semana Interna de Prevenção de Acidente e Meio Ambiente. Ah, mas a gente também poderia falar um pouco de qualidade. Aí ficou CIPAT-MAC, né? Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho, Meio Ambiente e Qualidade. Entendeu? Então, os caras vão inventando, daqui a pouco tem um nome, né, gigantesco, tá? Mas tem que tomar cuidado, tá? Porque aqui ele fala o que deve ser comentado. Então, nas CIPAT, então tem que falar sobre AIDS, falar sobre furo, tem que falar sobre acidentes. Então, tem uns assuntos que devem ser falados, né? Devem ser mencionados na CIPAT, tá? E aí envolver outras questões, como meio ambiente, né? E qualidade, por aí vai. Participar anualmente, em conjunto com a empresa, campanhas de prevenção de AIDS, tá? Então, anualmente, marcar lá um tempo, ou na própria CIPAT, né? Falar sobre AIDS. Tem que falar. Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários para desempenhar suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho. Então, é interessante. Primeiro, o curso da CIPA tem que ser em horário de trabalho, tem que ser 20 horas e tem que ser no horário de trabalho. Então, normalmente, a gente faz das 8 a meio-dia, né, segunda a sexta. Então, ainda aí, às 20 horas, né, e quando ele tem que fazer essas inspeções também, a gente marca, né, num período que não vai prejudicar também, né? Então, tem período que a produção está alta, o cara não pode sair da máquina, tem outro momento que é fechamento de folha de pagamento, outro não sei o quê, então a gente também tem que se adequar a isso aí. Cabe aos empregados, né, participar das eleições dos seus representantes, colaborar com essa gestão da CIPA, indicar a CIPA e também o SESMIT ao empregador situações de risco, é importante, ele tem que saber disso. Isso a gente fala na integração para o funcionário. Observar
e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção. Cabe à CIPA convocar os membros para as reuniões, coordenar as reuniões, encaminhar ao empregador e também ao SESMIT o que eles discutiram, manter o empregado informado sobre os trabalhos da CIPA, coordenar e supervisionar atividades de secretaria, e você ter uma secretária para fazer as atas. Delegar atribuições ao vice-presidente, tá? Então, isso aí é o presidente da CIPA. Cabe ao vice-presidente fazer o quê? Executar atribuições que lhe forem delegadas, substituir o presidente quando ele não puder ir. O presidente e o vice, em conjunto, terão a seguinte atribuição: cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias, né? Coordenar e supervisionar as atividades, delegar as atribuições, promover até um relacionamento mais íntimo, né? Entre CIPA e SESMIT, né? Íntimo que eu digo assim, mais frequência, naquele ponto que a CIPA consiga entrar e ter uma liberdade na sala do SESMIT, conversar com o engenheiro de segurança, conversar com a equipe técnica e tal. Divulgar as decisões da CIPA, né, para todo mundo tem que saber, encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA e constituir a comissão eleitoral, tá? Que é a comissão eleitoral para o próximo mandato. O secretário para acompanhar as reuniões, né, fazer as atas, preparar a correspondência quando tiver e outras, né, medidas que forem passadas. O funcionamento, né, então a CIPA ela vai ter reuniões ordinárias mensal, né, de acordo com o calendário. Essas reuniões mensais será durante o expediente normal, não pode ser depois do expediente, tem que ser no expediente. Essas reuniões terá atas assinadas por todo mundo. As atas devem ficar no estabelecimento à disposição de fiscalização, então não fica guardada lá, tem que estar à disposição da empresa. As reuniões extraordinárias, né? Essas reuniões deverão ser realizadas quando houver denúncia, ocorrer acidente, ou que uma solicitação expressa, né, de alguém, né, algum representante, alguma coisa lá, algum funcionário que entenda que tem que ser feita uma reunião extraordinária. As decisões da CIPA são preferencialmente por consenso, tá? E aí, quando implicar em parte da legislação, tem que chamar o SESMIT, tá? Então, porque normalmente a gente acaba acompanhando algumas reuniões da CIPA para direcionar, porque se deixar, os caras começam a falar de time de futebol e fica a manhã toda lá falando de time de futebol e não fala nada. Então, às vezes a gente já entra lá e já coordena para a coisa sair mais funcional. Não havendo consenso e frustradas tentativas de negociação direta da mediação, será instalado um processo de votação. Então, às vezes, os caras não entram no consenso e aí faz votação. As decisões da CIPA caberá pedido de reconsideração mediante requerimento justificado, né? Então, entre eles também, as decisões deles, se eles acharem que não devem, então eles fazem o requerimento justificando aquilo. O pedido de reconsideração será apresentado à CIPA até a próxima reunião. Os membros titulares, olha aqui, o membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente quando faltar a mais que 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Então, veja só, o camarada faltou mais do que 4 reuniões. Quando faltar a mais que 4 reuniões ordinárias sem justificativa. O cara faltou. Porque eu tinha muito serviço. Isso não justifica, tá? Tem que ter, ou a mesa entende que não seja justificativa. Tá? Pode ser que o camarada fale, não, eu não pude porque é pagamento, folha de pagamento, eu que faço a folha de pagamento, se eu não fizer, vocês não recebem. E tal, talvez, né, se justifique e a galera entenda. Aí tudo bem. A vacância definida do cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por suplente, obedecendo a ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos ser registrado em ata de reunião. Então, a vacância, o cara quer sair, o cara quer ir embora, não quero fazer parte disso. Então, ele vai falar, olha, gente, eu não quero mais fazer parte da CIPA, estou deixando o meu cargo aqui, tá? Eu sou titular, estou deixando, vou passar no departamento pessoal, fazer uma carta, então essa carta vai ficar uma cópia aqui na ata, vocês escrevem e tal também, então fica tudo documentado. Isso é importante.
No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregado indicará o substituto em 2 dias úteis, né? Às vezes o presidente ele é transferido alguma coisa e aí acaba colocando um outro, né? Normalmente coloca já um membro que está ali da CIPA. No caso de afastamento definitivo do presidente, os membros titulares, representação dos empregados, escolherão um substituto entre os titulares, né? Então, normalmente, a gente faz o quê? O que for mais votado sobe. Caso não exista suplente para ocupar o cargo vago, o empregador deverá realizar uma eleição extraordinária, cumprindo toda aquela exigência, só que o prazo tem que ser reduzido, né? Então, ele não tem mais ninguém para colocar, tem que fazer uma nova eleição. O mandato do membro eleito, né, em processo eleitoral extraordinário, deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da CIPA. Então, se o cara entrou, ele não vai ter um ano, ele entrou no meio, então ele vai ter o processo até o final e uma estabilidade de 1 ano após. Então, ele vai ter, a partir dali, 2 anos, tá, de estabilidade. Não tem. Ele está num processo, então ele entra ali, tá, o camarada saiu, ele entrou no meio do mandato, no meio na 6ª reunião, então ele vai até o final, né, tem 6 meses, então ele tem estabilidade, acabou, ele tem 1 ano de estabilidade só, ele não vai ter mais 6 meses, tá bom? O treinamento do membro eleito em processo extraordinário deve também ser realizado no máximo em 30 dias, né, contados a partir da posse. O treinamento tem que fazer o treinamento para os titulares suplentes antes da posse. O cara não pode assumir sem receber treinamento. O treinamento em primeiro mandato será realizado no próximo máximo de 30 dias a contar da data da posse, né? Então, deu a posse e aí conta 30 dias, né? Até 30 dias para dar o treinamento para eles já fazer parte da primeira reunião. Então, normalmente a gente dá posse. E como a próxima reunião seria a primeira reunião daqui a 30 dias, a gente tem até lá para dar o treinamento para eles. Quando é a primeira. A empresa que não se enquadrar no quadro 1 promoverá anualmente treinamentos para designado responsável pelo cumprimento. Então, o que vai acontecer? Você não tem, não atende, né, não tem o número suficiente, então você tem que fazer o quê? Tem que pegar e colocar o designado e treinar ele. O treinamento da CIPA deverá contemplar, no mínimo, esses itens aqui, que são estudo do ambiente, das condições de trabalho, metodologia de avaliação, noções sobre acidentes e doença, noções de AIDS, né? Noções sobre legislação trabalhista e previdenciária, princípios gerais de higiene, como que funciona, né, a organização da CIPA e tal. Esse treinamento terá carga horária de 20 horas, distribuída entre o máximo 8 horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa. Tá? A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quando a entidade ou profissional que ministrará, constando sua manifestação em ata, cabendo à empresa escolher a entidade ou profissional que ministrará o treinamento. Tá? Normalmente é o SESMIT mesmo que ministra esse curso. Do processo eleitoral, compete ao empregador convocar as eleições 60 dias. A empresa estabelecerá mecanismos para comunicar o processo ao sindicato, então a gente acaba fazendo uma carta ou manda um e-mail para eles. O presidente e vice tem 55 dias para montar uma comissão eleitoral, né, que vai ser responsável por todo o processo. No estabelecimento onde houver CIPA, a comissão será constituída pela empresa. O processo deverá seguir o seguinte: publicação e divulgação do edital, né, tendo um local onde todo mundo consiga enxergar, 45 dias antes do término. A inscrição eleitoral será de 15 dias, então, as inscrições sendo no período mínimo de 15 dias, tá? Então, mínimo tem que ser de 15 dias, né? Vou colocar lá a inscrição. A liberdade para inscrição para todos os empregados, independente de setores, locais de trabalho, com tal, então não interessa. E fornecimento de emprego, aqui, com fornecimento de comprovante. Por isso que eu falei que a gente tinha que dar um protocolo para ele. Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. Então, todo mundo tem estabilidade, todos que se inscreveram, a empresa tem 100 funcionários, os 100 se candidataram, até o dia da eleição, os 100 têm estabilidade. A partir daí, só quem foi eleito.
A realização da eleição 30 dias antes do término, realização da eleição em dia normal também, né? E tem que respeitar os turnos. O voto tem que ser secreto. Tá? Apuração dos votos em horário normal também, acompanhando por todo mundo, né? Faculdade de eleição por meio eletrônico. Então é o seguinte, hoje, com esse negócio de pandemia e também com a modernidade para não ter papel, é facultativo as empresas a fazerem eleição por meio eletrônico, que sejam confiáveis. Então, se a empresa tem essa capacidade de promover um sistema eletrônico, aí tudo bem, entendeu? Ou coloca computadores, ou cada um entra lá e vota, né? O pessoal de administrativo, o pessoal operacional deixa computadores, ou enfim, né? Um sistema que eles consigam fazer a votação, não tem problema, tá? A lei assiste eles. Guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Então, aguarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos, tá bom? Então, porque 5 anos é uma reclamação trabalhista, né? Então, aí você guarda por 5 anos. Havendo a participação inferior a 50% de empregados na votação, não haverá apuração de votos. A comissão eleitoral deverá organizar outra votação. Então, não teve, né? Então, depois de 10 dias aí, faz uma nova. As denúncias sobre o processo eleitoral devem ser protocolizadas na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho, né, até 30 dias. Ou seja, se alguém achou que foi sacaneado e tal, ele pode fazer isso aí. Compete aí ao Ministério do Trabalho, né, confirmar as irregularidades e determinar a sua correção e, né, proceder à anulação, se for o caso. Em caso de anulação, vai fazer um novo processo em 5 dias. Quando a anulação se der antes da posse, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior. Então, olha, deu errado, enfim, justificou que deu errado. Então, aquele galera que saiu, né, que essa galera teve posse, então essa sai fora, vai fazer um novo processo, essa galera que estava 1 ano continua ainda no mandato. Assumirão a condição de membro titular e suplente, os candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Isso tem que ler antes da contagem de votos. Então, vai falar como que vai ser o presidente e também como são as questões de desempate. Isso a gente tem que falar antes. Gente, em caso de empate, vai ser o camarada que tiver mais tempo de serviço, tá? Mais tempo de registro. Só que tem que tomar cuidado, isso já aconteceu comigo, tá? Aconteceu uma vez. O funcionário, ele tinha na empresa, ele era mais velho, só que ele tinha acordo, né? Então, ele tinha 25 anos e ele empatou com outro cara, né? Não, em votos, né? Empataram, né? A mesma quantidade de votos, e aí, então, é o cara mais velho. Então, esse cara tinha 25 anos de empresa e o outro cara tinha, acho que, 7 anos. Aí, então, vamos ficar o de 25. Só que o cara do departamento pessoal falou, meu, só que é o seguinte, esse cara tem 25, só que ele fez um acordo, né, e ele tem um novo registro, o novo registro dele tem 3 anos. Opa, então ele já não é mais antigo, porque é por registro. Então, quem é aquele outro cara que tinha 7 anos. Então, a gente também tem que estar atento a essas questões, tá bom? Porque depois o cara pode mandar impugnar uma eleição. Então, o que tiver menos tempo, mas e se continuar empatado, os caras entrando no mesmo dia e tal, então por sexo, por idade, por, sei lá, vocês já definem. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata também, porque caso for subindo, então, né, então no caso de vacância, o cara pede a dispensa, então vai subindo. E quando tem contratantes e contratados? Quando se tratar de empreiteiras ou empresa prestadora de serviço, considera-se o estabelecimento para fim da aplicação o local em que seus empregados estiverem exercendo sua atividade. Isso é um problema sério, gente, mas é muito sério. Isso dá pano para manga. A gente vai ficar discutindo aqui uma semana. Tá? Por quê? Uma prestadora de serviço já vem discutindo há muitos anos com o Ministério do Trabalho, é uma loucura. Então, uma empresa que tem que presta serviço,
é o estabelecimento. Então, vamos supor, você tem lá uma empresa, você tem uma quantidade de funcionários, estão todos pulverizados, né? Então, imagine você tiver um monte de funcionários pulverizados aí, vamos supor, de limpeza. Aí cada empresa, cada prédio tem 30, 40 caras, então cada estabelecimento dele deveria ter uma CIPA, né? Cada estabelecimento tem uma CIPA, mas tem uma estabilidade ali. Mas só que chega um momento que, vamos supor, o contratante não quer mais aquele cara ali. O contratante não quer, eu não quero mais esse cara aqui, e aí, o que eu faço com ele? Entendeu? E aí é uma discussão que ele tem estabilidade neste ambiente, tá? Porque ele foi voltado lá. Eu não posso, até antigamente a gente fazia isso, tirava aquele membro da CIPA dali e colocava, ele dava estabilidade para ele em outro lugar. Aí em outro lugar o cara também não queria ele, então, enfim, aí o que eu faço? Entendeu? E aí eles faziam uma carta e a gente acabava mandando embora, tá? Isso aí conseguia se justificar. E é um problema sério que essa prestadora de serviço tem. Um problema sério. Eu já discuti muito nessa questão, a ponto de sugerir, tá, que as contratadas, elas mudassem a lei, né, e fizessem o quê? No caso de contratado, elas tivessem um representante, né, um representante por contratada, né, que fizesse parte da CIPA do contratante. Então, vamos supor, na GM tem um monte de contratados, né? Tem um monte de contratados, né? E contratados, tem contratados só de segurança, tem em cada planta deve ter uns 400, aí da limpeza tem uns 600, aí tem mais um cara de manutenção, não sei das quantas, tem mais uns 200, outro cara tem mais... Ou seja, então, se fosse colocar uma CIPA de cada cara desse aí, ia ser um pandemônio. Mesmo assim, a empresa exige porque está na lei. Então, eu já venho sugerindo isso, outros colegas também, para que pegasse um representante, um supervisor, um chefe daquele grupo e fizesse parte da CIPA do cliente, onde eles levassem os problemas para o cliente. Porque quando você está dentro da casa dos outros, você não pode ditar regras, você não pode chegar lá e falar assim, olha, puta merda, mas aqui está faltando um ventilador, pô, isso aqui, não sei o quê. Aí você vai levar para o cliente, não vou dar. Eu não quero dar um ventilador, mas a CIPA está pedindo, então, a CIPA aí, vocês mandam comprar então, a empresa vocês compram, mas a empresa não pode comprar um bem para instalar no seu patrimônio, então é uma loucura isso, tá? Isso a gente ia discutir aí por muito tempo, então a gente vai deixar essa discussão para um outro momento, que isso aí é exaustivo às discussões de contratantes e contratadas. Vamos se apegar aqui o que a lei fala, tá? Então, as empreiteiras, né, ou empresas prestadoras de serviço consideram seu estabelecimento para fim da aplicação o local em que seus empregados estiverem exercendo suas atividades. Sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA ou designado da empresa contratante deverá, em conjunto com as das contratadas ou com os designados, definir mecanismo de integração e de participação de todos os trabalhadores em relação às decisões da CIPA existente no estabelecimento. Então, é neste 5.47 que a gente tenta se apegar e falar para a empresa, né, para o contratante, para o quê? Definir mecanismo de integração. Então, o que a gente pode fazer? Pegar um representante, né, das prestadoras de serviço e colocar aqui na CIPA dele. A contratante e as contratadas que atuam no mesmo estabelecimento deverão implementar de forma integrada medidas de prevenção. Então, mas como você vai adotar medidas sendo que você está na casa dos outros? Você tem que passar para a empresa, por isso que de uma forma integrada. A empresa contratante adotará medidas necessárias para que as empresas contratadas, suas CIPAs, os designados, demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento, recebam informações sobre os riscos. Então, às vezes, a empresa, ela não quer nem passar os problemas. Aí, mas o problema é seu. Não, mas peraí. Por isso que tem o mapa de risco, a gente se baseia pelo mapa de risco. A empresa contratante adotará as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das empresas contratadas
que atuem em seus estabelecimentos das medidas de segurança. Então, vai ficar a critério dele adotar isso. O cara não quer, não tem dinheiro, e aí fica meio complicado. Bom, então esse item aqui a gente tem que discutir muito, tá? Sobre trabalhos contratados e os contratantes. Então, a gente entra aqui no quadro 1. Então, o quadro 1 é o dimensionamento da CIPA. Então, como que funciona esse dimensionamento da CIPA? Eu tenho esses grupos aqui, que vai ser, né? Então, tem um monte de C aqui, C, tal, né? E dentre esse código, né? Esses grupos, tem aqui efetivos e suplentes, tá? Que são os mesmos números para representantes dos empregados como empregador. E aqui vem os números, né, de funcionários, né? Então, entre esses números aqui, de 0 a 19, 20, tal, e acima de 10, né, cada fração de 2.500, você acrescenta 2. Então, se você tem 11.000, então, continua nos 15. No momento que você tiver 12.500, aí entra mais 2. Aí você tiver, e assim vai, tá? Cada grupo de 2.500 funcionários acrescenta 2. E aí eu tenho aqui esses Cs, né? Esse bocado de C aqui, C, mas onde que está esse C? Está aqui embaixo, tá? Então, esses Cs aqui, ele vem daqui. Então, o C1 fala dos minerais, aí tem lá os KNAI. E assim vai, tá? Vem alimentos, as testes, calçados similares, madeira, papel, gráfico, som, imagem, químicos, borracha, não metálico, e assim vai, né? Tem todos, construção, né? Comércio varejista, transportes e tal, seguro, serviços, banco, tem um monte aí. E tem o KNAI, tá? Esse KNAI aqui, aonde está aqui aquele código que nós vimos aqui em cima, né? Então tem aqui outro serviço, ó, 62015, né? 62015, tá? E eu vou aqui nele aqui. Então, onde ele está aqui? 620, tá? Então, um exemplo, né? Peguei um qualquer. Porque aqui tem todos, e aqui fala o C que ele é. Então, né? Vou pegar um outro lá, porque esse aqui são outros. Aqui, vamos supor, saúde. Então, saúde, vamos pegar esse aqui, 75001. 75001. Então, eu vou lá no KNAI 75001. 75001. Atividades veterinárias. 75001, veterinária é C34, tá? 750, atividades veterinárias, C34. Aí, o que eu faço? Eu vou aqui naquele gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, que é esse aqui. Aqui. C34, né? Nós vimos C34. Então, C34, vim aqui. Efetivos e suplentes. Então, eu começo aqui no C34, aqui, ó. Então, começo aqui. De 20 a 29 funcionários, eu tenho que ter um efetivo e um suplente, tá? Eu tenho que ter um titular e um suplente, representante do empregado, e um titular e um suplente, representante do empregador. O mesmo número que está aqui de empregado é a mesma quantidade do empregador, tá bom? Então, é só isso. Eu pego lá o código, né? Então, eu pego o código aqui embaixo, tá? Qual que é aqui? Então, administração do mercado financeiro. Então, 66118, que é o KNAI, né? Aí eu vou lá no KNAI, 60, como que é? Vou pegar o número aqui, até esqueci. Sessenta e seis onze oito, eu vou lá. 66.
66.11.8, ó. 66, ó, administração de bolsa, mercado, tal, organizado. C27. Aí eu vou lá no C27. Qual que é o C27? C27. Olha que interessante. C27, eu só vou precisar de uma CIPA a partir de 101 a 120 funcionários. Olha que interessante. A partir de 101 funcionários, que é a Bolsa de Valores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, abaixo disso, eu coloco um representante. Tá? Coloco um representante, vou dar curso para ele, faço a carta de designação e já era. Beleza, galera? É o que eu tinha para passar para vocês. Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Hoje até acabou indo um pouquinho a mais, porque esse assunto ele é bem complicado, tá? Mas é um assunto super importante, entendeu? Então, não passamos um pouquinho aí. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Por mim tá tranquilo, professor. Beleza, mais alguém? Algum comentário? Tranquilo também, professor. É importante vocês lerem a norma de novo, entendeu? Conhecer mais esses detalhes aí dela, que é super importante. Beleza, galera? Beleza. Beleza, Então tá. professor, obrigado. Beleza. Professor. Então, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação aqui. Parei.